O excelentíssimo senhor juiz da 31ª zona, eu não sei se é a região, Doutor Marvin, é o juiz nosso aqui do TRE. E ele veio hoje no Na Caverna Pod para falar para você várias coisas que você não sabe sobre as eleições. Por exemplo, sobre as urnas, como é a segurança das urnas, dá para fraudar uma eleição? E aí, as obrigações dos cargos políticos, né? De deputado federal, deputado estadual, governador, senador. Quantos senadores a gente tem que eleger nessa eleição de 2022, você sabe? A gente vai saber tudo aqui no Na Caverna Pod de hoje. Então, prepare-se para aprender muito e votar direito no domingo, tá? Por favor, vamos votar direito. Outra coisa que você precisa aprender é que o Alpha Park, o nosso patrocinador, Alpha Park é um lugar legal pra caramba de ir, cara. Você já foi? Se você já foi, você sabe. Se você não foi, pega sua mãe, sua tia, sua avó, sua prima, seu pai, o seu primo também, seus filhos, e vai pra Alpha Park, todo mundo junto, porque é um lugar pra gente ir com a família e ser feliz pra caramba, entendeu? E pra gente ser feliz também, a gente precisa votar com muita consciência, entendeu? Por isso que o Na Caverna Pod de hoje é muito importante. Então, com vocês, o excelentíssimo senhor juiz, doutor, eu ainda não consigo falar certo, Marvin, com a gente aqui. Tá aqui, ó, você vai ver agora. Marvin, bom dia. Bom Seja dia. bem-vindo ao Na Caverna Pod. Tô muito feliz de ter você aqui. A gente está conversando faz tempo, né? Sobre a possibilidade de você estar aqui. E a minha primeira pergunta é: qual é o pronome de tratamento certo para o... Dudu, você é amigo. Primeiro, tudo é isso aí. Aqui é você mesmo, não tem problema nenhum. Agradeço aí o convite, muito bacana de poder participar aí do teu programa, a gente acompanha já e é muito legal. Obrigado aí, valeu de novo pelo convite. Legal. E eu te perguntei do pronome de tratamento certo porque eu queria imitar aquele cara que aparece na televisão, aquele que fala o excelentíssimo senhor do terra. Aí eu fiquei quase tentando lembrar, não sei. Não, mas esse tratamento é você mesmo. Tá. A gente é amigo, não tem conversa não. E aí, queria reforçar até para quem está assistindo a gente aqui agora que Marvin conseguiu uma liberação para estar aqui, né? Sim. Do TRE? Do TRE, Tá. porque eu sou juiz eleitoral, né? Eu sou do juiz da 31ª Zona Eleitoral, aqui de Resende. Então a gente é subordinado ao Tribunal Regional Eleitoral, que fica na capital, no Rio de Janeiro. E aí tem algumas limitações, né? A gente como juiz tem várias limitações. Uma delas é relacionada à questão de entrevistas e tal, ainda mais nesse momento tão sensível, né? Mas aí, como o objetivo é, na verdade, esclarecer a população, esclarecer os eleitores, então aí não vai ter nenhum tipo de impedimento. Beleza, e era isso que a gente estava com muita vontade de fazer e trazer você aqui para a gente conversar. Legal. Então, né, voltando àquela brincadeira do excelentíssimo senhor do 30º Tribunal, falei certo? 31ª Zona Eleitoral. Tem que ter a voz, né? O cara falando na TV. Mas eu acredito que muitas pessoas não entendam o tamanho da atuação do TRE durante a eleição. Talvez algumas pensem assim, poxa, é só para falar pra gente que mudou a zona eleitoral. Entendi. Sabe? Então, queria que você desse um panorama geral assim, né, das diferentes frentes de atuação do TRE durante esse período, ou não sei se depois das eleições também. Entendi. O TRE, na verdade, é o Tribunal Regional Eleitoral, dividido em cada estado, tem um, e a gente é subordinado ao TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que fica em Brasília, que coordena toda essa parte das eleições no Brasil. E o TRE no Rio de Janeiro, e por sua vez tem os juízes eleitorais, que são nomeados para participar das eleições. Em cada cidade tem a sua participação com os juízes, que é a capilaridade realmente do tribunal. Então, no nosso caso do Rio de Janeiro, o estado inteiro tem a participação da Justiça Eleitoral presente para poder viabilizar as eleições. E aí, mas vocês entram mais como um órgão que organiza a eleição? Sim, na verdade a Justiça Eleitoral ela é responsável pela organização, pela diplomação posterior dos eleitos, né? E de todas as regras
que regem as eleições. Então, desde o número de candidatos, o número de vereadores, cada cidade, cada município tem o seu número, né, específico. E nesse caso, nas eleições de agora, nós vamos ter uma eleição bem complexa no sentido de quantidade de cargos que vão ser colocados em disputa, né? Eu fico imaginando o trabalhão que porque eu não sei realmente como é esse trâmite, né, da pessoa. Eu quero concorrer ao cargo de deputado. Uma pessoa dessa, ela precisa... como é esse trâmite, né? Primeira coisa que foi uma alteração não tão recente, mas uma alteração muito importante, é a questão da ficha limpa. Então não é qualquer um que pode ser. São brasileiros, né? A pessoa tem que ser brasileira para determinados cargos, principalmente o presidente da República, que é o mais importante, né, na esfera aí das eleições. E esse ano nós vamos votar para presidente. Mas o importante, eu acho que é a questão da ficha limpa. Ele não pode ter condenação em segundo grau, porque senão ele fica impedido de ser votado, né? E aí ele precisa ter a plena capacidade de votar e ser votado, e ele precisa ser filiado a um partido político. Aí, a partir daí, ele faz a inscrição, o registro da candidatura dele, e aí começa o trabalho da Justiça Eleitoral, porque todos os registros são julgados pela Justiça Eleitoral, para viabilizar justamente a participação dessa pessoa. E aí vai uma série de uma série de regras aí impostas pelo TSE, por sua vez pelo TRE, e que a gente é obrigado a observar. Desde possibilidade de captação de recursos, doações eleitorais, prestação de contas depois, isso é uma coisa muito importante, porque às vezes o candidato faz a sua campanha e esquece que depois ele tem que prestar contas para a Justiça Eleitoral. Senhores. Tudo isso é atuação do juiz, que tem, ainda que acabe a eleição, ele fica aí depois ainda responsável pelo julgamento de todos esses recursos. Trabalheira. Eu ficava imaginando realmente, né, assim, o que vem depois. Então, esse negócio de prestação de conta deve ser... Isso é complicado, isso é bem complicado. Porque hoje não tem mais aquela questão de a campanha é de qualquer jeito, vai ficar com dinheiro vivo para cá e para lá. Não. O candidato é obrigado a abrir uma conta em banco, registrada no CNPJ daquela campanha específica, onde ele recebe as doações, recebe os fundos partidários, aquela divisão vai depender de cada partido, aí é uma regra que o próprio TSE impõe, relacionado inclusive à participação desse partido no histórico nacional. E aí essas verbas são todas contabilizadas, ele precisa depois informar tudo que ele recebeu e tudo que ele gastou. E posterior a isso, ele tem as contas julgadas, né? Julgadas procedentes ou não, mas basicamente 90% das contas são bem prestadas, bem feitas, e aí ele acaba encerrando aquela conta e vida que segue. Mesmo um candidato que não foi eleito, ele ainda depois da eleição, ele ainda passa por esse trâmite? Passa por esse trâmite. Todos os candidatos, antes de se tornarem candidatos, eles fazem um pedido de registro da candidatura. Aí a Justiça Eleitoral vai analisar, primeiro, se ele é filiado a partido político, se ele tem algum problema relacionado à questão da ficha limpa, alguma condenação, alguma regra de inelegibilidade. Então isso tudo é verificado. O Ministério Público também atua, porque nós temos a participação do Ministério Público Eleitoral, junto com os juízes, né? E eles também podem propor ações de impugnação a essas candidaturas, assim como outros candidatos, outros partidos. E aí a Justiça vai julgar e determinar, olha, você aqui que quer ser candidato, você tem todos os requisitos, você pode ser candidato. Faz aí o sorteio, a questão do número e tal. Normalmente o número ele é precedido pelo partido, né, o número do partido, e depois o número do candidato. Então isso é uma coisa importante também para o eleitor ficar atento. Atento com essa questão da numeração. Sim. Aí ele recebe a autorização e bacana, registro deferido. Registro da deferido, ele vai, abre conta em banco e começa aí toda a sua vida
da campanha, né? Uhum. Existem as regras relacionadas à campanha, quando começa, quando acaba, se ele pode falar em rádio, se não pode. Tudo isso é atuação da Justiça Eleitoral. Pô, não é tão simples, então, ser um candidato. E ainda ficar dentro das regras, né? Exato. É importante o candidato procurar assistência especializada, né? Existem advogados especializados na Justiça Eleitoral, justamente para não ter problema. Porque não adianta também o candidato fazer uma campanha toda cheia de irregularidade, conseguir ser eleito e depois ele vai ser impugnado e vai perder o cargo. Isso acontece. Caramba! Isso acontece. E ainda acaba se queimando ainda, né? Porque Com certeza. o tanto de notícias que podem ser geradas, né? Assim, pois é. O cara foi impugnado que... E o Brasil tem uma característica interessante, que a gente tem eleições a cada 2 anos. Então o trabalho da Justiça Eleitoral não para. É um trabalho direto e durante as eleições não tem sábado, não tem domingo, não tem nada. Porque é muita coisa que você tem que fazer. Nesse caso dessa eleição de 2022, nós não temos a eleição municipal. Então nós não vamos votar para prefeito e não vamos votar para vereadores. Nós vamos ter os outros cargos, que eu acho que é uma eleição também bastante complexa para o próprio eleitor. É mais complexo para o TRE essa eleição de agora ou para o seu trabalho, né? Ou a de vereadores e prefeitos? Eu acho que para o juiz da zona eleitoral da cidade é mais complexa a eleição para vereador e a eleição para prefeito. Cara, eu imaginava... Porque o trabalho do juiz eleitoral da cidade é muito mais intenso nas eleições que são para vereadores e para prefeito. Por que isso? Porque essa questão do registro de candidatura e depois também a questão do julgamento das contas, prestação de contas e etc., é toda feita pelo juiz aqui. Porque são candidatos da cidade, que são os vereadores, e os prefeitos. Então, é o juiz daqui, da zona eleitoral, que faz o julgamento do registro de candidatura, julga as questões relacionadas à parte de propaganda eleitoral, o que pode, o que não pode, sempre é o juiz que decide. E depois o julgamento das prestações de contas. No caso da eleição desse ano, como são eleições, são candidatos a deputado estadual, deputado federal, governador, isso aí é a critério e a cargo, a atribuição do Tribunal Regional Eleitoral. Então não são juízes que fazem esse julgamento, são os juízes do Tribunal Regional Eleitoral. Entendi. E agora mudando para uma grande dúvida que surge nas conversas, pelo menos que eu tenho assim, nos últimos tempos, que é em relação às urnas, né? Que, eu ouço algumas pessoas falando com um certo orgulho até, não, que é super seguro, só a gente tem, que não sei o quê, e os outros falam, pô, não é, cara, o cara pode hackear, ou tem que, sei lá, imprimir sei lá o quê. O quão seguros são as nossas urnas eletrônicas? A urna é muito segura. Muito, muito segura. O trabalho todo realizado por trás dessa preparação das urnas é uma coisa muito, muito grande e muito séria. Pra você ter uma ideia, a gente já está fazendo esse trabalho de urnas já há mais de mês. Porque como é que funciona? As urnas, elas são, na verdade, como se fosse um computador vazio. Né? Eu diria até menos do que um computador, porque as urnas não são ligadas em rede. Ela não tem nenhum tipo de acesso à internet, o que seria uma fonte de... talvez uma porta de entrada para algum tipo de hacker, algum tipo de fraude relacionado a isso. Então, na verdade, elas são máquinas onde elas precisam ter a alimentação dos dados. O que são os dados? O nome do candidato, a foto do candidato, os números. E, a partir daí, a urna fica pronta para o dia da eleição. Eu vou te explicar brevemente assim como é que funciona. As urnas vêm para um polo, chama polo eleitoral. No nosso caso aqui de Resende, Itatiaia, Porto Real, Coatis e Barra Mansa, esse polo eleitoral fica em Barra Mansa. Por que polo? Porque é um lugar centralizado, onde vêm as urnas do Tribunal Regional Eleitoral. Então, são lá mais de 1.000 urnas que ficam lá no fórum, sob os cuidados da Justiça Eleitoral de lá. E em determinado dia,
é feita o que chamam de inseminação nas urnas, que é a carga das urnas. É uma cerimônia, é uma solenidade, onde cada dia vai o juiz de uma zona eleitoral. A minha foi na semana passada. Ah, legal. Aí a gente vai lá, abre todas as urnas. No caso de Resende, são quase 200 urnas. Aqui dá 31, né? Uhum. Temos também a 198, que é a zona 198, que pega uma parte de Resende e Itatiaia toda. Aí é outra juíza que responde aqui à frente da 198. No meu caso, da 31, a gente vai lá e num determinado dia e faz o que chama a carga da urna. Chega lá, todas as urnas são abertas, as urnas são todas testadas. Então, desde da bateria se está funcionando, o teclado se está funcionando, a tela se está funcionando, se todos os números estão funcionando corretamente, que isso é uma preocupação grande, porque a eleição nossa é sempre por números, né? Sim. Você coloca o número lá. Colocou, vamos dizer que nós temos mais de 2.000 candidatos, entre deputados, senadores, governadores e presidente. Então, todos esses dados têm que ser colocados ali dentro da urna, né? Colocou, como é que vai saber? Faz-se teste para ver se todos aqueles números estão corretamente inseridos ali na urna. Está tudo certo, faz o teste, em todas as urnas faz o teste de teclado, teste de tela e vê se está tudo correto. Estando correto aquilo lá, a gente emite um boletim que vai dizer lá se todos os candidatos estão colocados ali na urna, se todos eles estão com o voto zerado, isso é impresso, aí é assinado pelo juiz, assinado pelo promotor. A gente coloca lacres na urna, em vários lugares da urna, justamente para evitar qualquer tipo de dúvida. E uma vez essa urna lacrada, testada, ela vai ser desligada e guardada até o dia da eleição. E ela tem um sistema muito interessante, porque ela só funciona novamente no dia da eleição. Se eu tentar ligar a urna hoje, por exemplo, ela não funciona. Legal demais. E eu imagino que tenha lacre por fora também. Tem lacre por fora, assinado pelo juiz, assinado pelo promotor, tudo para evitar esse tipo de coisa. Os lacres são numerados, cada urna tem o seu determinado lacre, isso fica tudo registrado. Quem está de fora não tem noção do trabalho que é. Sim. E noção dessa questão da segurança. Pois bem, no dia da eleição, 7 horas da manhã, as urnas antes vão ser levadas para cada sessão eleitoral. Algumas podem ser levadas na véspera, normalmente no mesmo dia. São levadas e ficam lá à disposição de... O que é uma sessão eleitoral? É aquela salinha da escola onde você vai lá votar. Tá? Cada salinha, cada lugar é uma determinada sessão eleitoral. Por isso a importância também do eleitor saber onde ele vai votar. Tá? Aí talvez aquilo que você estava me falando, o juiz da 30ª, não sei o quê, foi exatamente por isso. Tem que aparecer na TV mesmo. Porque esse ano a gente teve muito lugar que teve que fazer a alteração de local de votação. Então é importante orientar o eleitor. Ele deve antes saber, é possível baixar, inclusive, um programa, um aplicativo, né, o tal do e-título. Isso é pelo próprio TSE, eu acredito que na página do TRE também. Ele consegue esse acesso do Tribunal Regional Eleitoral Rio de Janeiro. Você vai baixar esse aplicativo e ali você vai colocar algumas informações e vai obter o seu próprio título, pode estar à sua disposição no seu celular. Ah, legal. Entendeu? Legal. A numeração dele e ali a informação de qual é a escola que você vota, se houve alteração de local de votação ou não. Então... Informação importante, porque a gente só olha para o título de 2 em 2 anos, né? Às vezes, cadê meu título? Não sei onde está, está numa gaveta qualquer. Então, entra lá no site do TSE, parece que é o aplicativo agora mais baixado esse ano. Ah, que legal. Que já foi, assim, uma quantidade imensa. E estão estimulando para que baixe mesmo esse aplicativo, porque lá tem a sua vida eleitoral. Poxa, então, que legal. isso é importante. Legal, Tá? Vou baixar. E aí nós vamos falar um pouquinho depois da questão do celular na votação, tá? Legal. Que eu lembro da última eleição, algumas coisas engraçadas aí acontecendo. Queria falar só mais uma coisa da urna, porque há um tempo atrás a gente recebeu aqui 2 grandes amigos deficientes visuais. E aí eu fico pensando,
como que era para essa galera votar quando era, né, pela cédula você escrever. Como que votava, né? Pois é. E aí eu me lembrando aqui, eu consigo muito bem me lembrar que as teclas têm, né? O braille, né? Tem o Braille. Pô, não é acessibilidade que a gente diz também, né? Acessibilidade, claro. Essa é a preocupação número, acho que do tribunal é a acessibilidade da população toda. Porque é a inclusão, todo mundo tem que votar, todo mundo tem que participar. E isso é importante. E além do Braille, ela pode ter um auxílio sonoro também. Oh, que legal. Então isso é importante também. Uhum. Seja quem for, consegue votar sozinho. Consegue votar sozinho. E a pessoa porque a urna, quando você digita, ela emite um som. Né? Ela vai emitir ali um som, faz um barulhinho para você ver se está realmente. Aí ela tem as teclas, a tecla cancela, a tecla corrige, a tecla confirma. E esse ano tem uma inovação. Tem a linguagem de sinais em cada uma das urnas. Ela vai aparecer na tela. Uau! A linguagem de sinais para dizer, olha, aqui é governador, o número. Que então, legal! Isso vai ser uma coisa bem, bem bacana. Pô, muito legal. Acessibilidade total aí, né? Verdade. Poxa, legal demais. Agora, indo para a eleição, uma grande dúvida que... Deixa eu só te interromper um pouquinho, desculpa. Nada, sem problema nenhum. Você estava falando da segurança. Queria falar um pouquinho mais dessa questão da segurança. Porque no dia da eleição, a gente vai fazer a abertura da urna. Como é que eu sei que a urna está zerada? Se ninguém mexeu na urna. A minha foi semana passada. Estão prontinhas lá as urnas, estão no polo eleitoral. Elas vêm para Resende essa semana e ficar à disposição até que a gente faça a distribuição dessas urnas todas. Fez a distribuição das urnas, ela vai ficar sempre acompanhada de um policial, que isso é importante, porque ela não pode mexer, não pode sumir. É muito importante a urna. Sem a urna, a gente não faz a votação. No dia da eleição, 7 horas da manhã, elas estão lá no local certinho. Bom a gente falar também a preparação toda antecipada que é feita. E aí eu quero até parabenizar também a equipe toda do cartório eleitoral. São pessoas assim já experientes que trabalham na Justiça Eleitoral, são concursados da Justiça Eleitoral. E eles fazem toda essa preparação de background mesmo. Então vai na escola, vê se tem instalação elétrica, Legal. vê como é que tem, vê a questão da acessibilidade, divulga locais de votação. Olha, aquela pessoa tem uma deficiência, então ele tem que ser colocado numa zona, numa seção eleitoral que tem o acesso, né? Seja do cadeirante, seja da pessoa com qualquer outro tipo de deficiência. E no dia, especificamente, 7 horas da manhã, a urna vai ser ligada. Aí é um momento um pouco tenso, vamos dizer, para a gente, porque é um momento que ela pode dar algum tipo de problema. Que ela ficou lá uma semana prontinha para as eleições, e ela vai ser ligada. Foi ligada, está funcionando. Como é que eu sei que não tem nada ali dentro? É emitido um documento pela própria urna, tem um comando que o mesário lá, o presidente da sessão faz, que ele emite um documento que chama zerésima. É um nome até engraçado, mas é isso, é zero. O que vai sair? Vai sair um documento impresso pela urna, onde constam todos os nomes dos candidatos, presidente, governador, senador, etc., e quantos votos tem para cada um deles. Legal. Obviamente tem que ser zero. Não pode ter nenhum tipo de voto ali. Emitido isso, eu sei que essa urna está pronta para votação, está zerada. O presidente da sessão assina essa ata. Pode ser acompanhado por representante de partido político. Legal. Eles participam. Pode participar, é aberto. E a gente até orienta que realmente participe, porque é importante. Então, esse é um documento inicial. Aí abriu a sessão de votação. Aí começa lá, vai. Quando fechou, ele vai emitir um novo boletim de urna. Nesse boletim de urna vai sair também mais uma relação inteirinha de todos os candidatos e quantos votos cada um dos candidatos teve. Que legal. Quantos eleitores estiveram presentes, quantos faltaram, e aí ele vai conseguir confirmar se naquela sessão está tudo certinho. E aí, com base nisso, ele fecha a urna
e leva lá para o Tribunal Regional Eleitoral, no nosso caso aqui na zona eleitoral, para a gente começar a fazer a contabilização desses votos. Isso que eu imagino que deve ser, assim, uma trabalheira. Pois é, porque tenso. são, vamos dizer, arredondando 200 urnas na 31. Né? Aí cada um, fechou, terminou lá a votação, fecha a urna, leva lá para a zona eleitoral. Uhum. Chegou lá, a gente vai recepcionar a urna, vai abrir o lacre, lembra do lacre lá atrás? Sim. A gente analisa se o lacre está mexido ou não. Não tendo problema nenhum, a gente vai abrir o lacre e vai tirar um documento, que na verdade é um disquete, como se fosse um Cartão de um memória. cartão de memória. E esse cartão de memória, lembrando que a urna não tem acesso à internet, esse cartão de memória é que vai armazenar todos os dados que estão contidos ali na urna. E esse cartão de memória a gente vai colocar no nosso computador e transmitir para o tribunal. É nesse momento que é feita a transmissão. Ah, entendi. Entendeu? E agora até me liguei numa coisa. Antes do cartão sair da urna, você tira aquele impresso, Sim. que é o que não tem, Não, assim... não tem conversa. Não tem conversa. É. E aí, qualquer coisa depois, tá errado, não sei o que. Então, aqui, ó, o da urna. O da urna isso, tá né? aqui, é isso. Legal. E todos esses boletins de urna, eles ficam colocados num mural lá na zona eleitoral. Ah, sim. Legal. Todos. Então, se você for lá depois, no final das eleições, você vai ver lá que tem 200 papelzinhos lá colados na parede. Que maneiro. E os partidos acompanham, os candidatos mesmo acompanham. Legal. Então, não é raro, por exemplo, em eleição municipal que tem os vereadores, eles vão lá, eles vão contando, anotam quanto cada urna deu para eles de votos, e eles já vão saber se eles foram ou não foram eleitos antes mesmo do resultado oficial. Aham, legal. Trabalheira também, hein? Caramba. É uma Contar um por trabalheira. um ali. Mas é uma forma de ter uma questão impressa daquela... dos votos, né? Aham. Efetivamente, quantos votos cada urna teve para cada um dos candidatos. Legal. Então, é mais uma segurança da urna eletrônica. Então tá aparecendo mesmo aí, você que tá em casa aí pensando em fraudar as eleições, acho que vai ser difícil. Acho que é muito difícil. Porque, principalmente, o acesso à internet, que não existe, já reduz muito. Uhum. Que tem esse controle, né? Aqui, ó. Não, você tá falando que Tem é o isso, controle. mas o controle tá muito bom. E há relatórios que ele pode tirar depois, no TRE, ele consegue saber. Por exemplo, Resende. Quantos votos teve Resende? Consegue saber. Muito bom. Então, dá para fazer essa checagem. É Legal. trabalhoso, mas dá para fazer essa checagem. Caso necessário, o Marvin tá aqui. Na verdade, mais importante que o Marvin são todos os técnicos que estão por trás disso, que é um trabalho bem interessante. A gente que está trabalhando um pouco nisso, a gente consegue entender um pouco como é que é essa segurança, a questão da preocupação, as senhas todas que são geradas, né? Uhum. Então, é um trabalho bem minucioso. Legal. Agora da coisa prática mesmo, no dia da eleição, cara, uma grande dúvida. Voto nulo e voto branco tem diferença? Tem. Uma coisa que é interessante a gente falar também, saiu há um tempo atrás, a questão das fake news. Né? Você tem que fazer o voto completo. Você tem que votar em todo mundo, em governador, em presidente, em deputado. Se você votar só em um, teu voto vai ser anulado e vai embora. Não tem isso aí. Então, você pode votar só em um. Não, eu quero votar só para presidente. E o resto eu quero anular, se achar que deve. A gente não orienta, óbvio, a anular o seu voto, porque é a forma de você exercer sua cidadania. Então, a orientação nossa é que vote, que vai escolher realmente o seu candidato, veja as propostas desse candidato, veja o que ele já fez. Às vezes são candidatos que já estão na vida pública, ou já estiveram. Então, acho que o eleitor tem que ir atrás, tem que pesquisar. E não tem essa história de eu vou anular ou vou colocar o voto em branco, vai para o que está ganhando. Não tem isso. Não tem isso, não. O que acontece é que vai ser computado um número dos votos válidos, e aí é que vai ter que dar a questão de maioria dos votos válidos. Para, por exemplo, não ter um segundo turno. Entendi. Entendeu? Entendi. E um voto em branco é um voto válido, é um voto em branco. Né? Um voto nulo, ele não vai computar para ninguém também. Poxa, entendi.
Entendi. Porque eu Pode. pensava, né? Eu acho que muitas pessoas devem pensar, pô, eu não quero escolher ninguém. Não quero escolher ninguém. Eu vou no branco ou vou no nulo, né? Basicamente vai dar na mesma. O resultado é o com relação mesmo, a isso. É. Legal. E eu acho que é importante a gente falar da ordem de votação desse ano. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque você vai chegar lá, aí você vai falar assim, mas eu estou com o meu celular, eu marquei tudo no celular. Esse ano não pode entrar com celular. Ano passado, ano passado, quando eu falo, é a eleição dos últimos 2 anos. Uhum. Também não podia. Você não pode entrar com o celular lá na cabine de votação. E por que não pode? Por causa do sigilo do voto. Entendeu? O celular seria uma forma de colocar em risco o próprio sigilo do voto. Uhum. E isso é um benefício do próprio eleitor. Ele tem direito de ter o voto dele secreto e ele não precisa contar para ninguém. O voto é dele, é ele ali no momento dele na urna. Então, esse ano ele não pode entrar com o celular. Como é que eu vou saber em quem eu vou votar? Se eu estou tudo anotado ali no celular. Anota num papel, você vai ter que levar um papelzinho de cola, porque senão vai ser uma coisa difícil você lembrar, né, de todos os números, todos os candidatos. Vai votar nulo. Em cada sessão eleitoral é afixado na porta, do lado de fora, todos os candidatos com os seus respectivos números. Então, se ele não conseguir antes, lá ele vai conseguir saber. Uhum. Eu sei o nome, mas eu não sei o número. Então, chega um pouquinho antes, vai lá dar uma olhada, anota num papelzinho, porque você vai ter que deixar o seu celular, se você levar o celular, você tem que deixar ele com o mesário. Então, você vai deixar o teu documento, não precisa ser a votação com o título, você pode votar com qualquer documento com foto, porque o mesário já tem a relação lá. Ele Legal. já tem o teu nome, ele tem um caderno de votação, onde ele tem o seu nome e o número do seu título, que é o número do título que ele vai digitar no momento de abrir a urna para você votar. Uhum. Tá? Então, mas se você tiver o título, facilita. É. Mas imprescindível que você leve anotado, até para garantir agilidade na votação. Uhum. Porque, como eu falei, são 5, né, candidatos dessa vez. Vai começar com um deputado estadual e depois eles fizeram um sorteio. Então, deputado estadual é o primeiro a ser votado. Uhum. Se eu não me engano, são 5 números o deputado estadual. Depois você vai votar para deputado federal. Depois a gente fala um pouquinho de cada um deles. Isso. Deputado federal, vão ser 4 números. Aí depois você vai votar, acho que para senador, depois para governador. Senador são 3 números, governador são 2 números e presidente são 2 números também. Uhum. Então você vê que cada um tem uma numeração diferente. Importante você tomar muito cuidado na hora de colocar lá o seu número, porque às vezes isso é problema que a gente já constatou em eleições passadas. Eu digitei o número tal do candidato, não apareceu, ou apareceu outro. Pode acontecer de você estar achando que está votando para deputado, por exemplo, e já é a hora do deputado federal. Entendeu? Você confunde a ordem de votação. E aí você vai digitar, ou você vai, eu estou pensando que é a hora do governador, e não é a hora do presidente. Entendeu? Aí você vai digitar um número que aparece outro candidato. Uhum. Então isso é uma questão também relacionada a um problema que a gente enfrentou nas últimas eleições e que às vezes o eleitor fala, a urna está com defeito. Não é defeito da urna, é defeito de quem está da pecinha, digitando. Pecinha de cá. Então é importante, vamos tomar cuidado, vamos ler lá se está aparecendo, agora é deputado estadual, então vamos digitar corretamente o número. Agora é deputado federal, vai digitar corretamente o número. Legal. Entendeu? Quando a gente digita, ela tem um atrasozinho, vamos dizer assim, de meio segundo até aparecer o nome e a foto do candidato. Aí você vai confirmar se aquele é o seu voto realmente, né? E aí apertar a tecla confirma. Se não for, você vai corrigir. E ele só vai encerrar a votação efetivamente depois que você fizer essas 5 etapas dos 5 candidatos. E aí ela emite um som característico e aparece lá na mesa do mesário, onde ele tem um equipamento onde ele digita o número do teu título e declara aberta a sua vez de votar. Lá vai aparecer voto finalizado. E aí ele, tá ok, você já votou em todos. E então, recapitulando,
você que tá em casa aí, ó. Não pode levar o celular, mas fique tranquilo, existe uma coisa que se chama papel e caneta. E aí você pode anotar o que você quiser. Inclusive, acho que tem um pessoal que distribui uns santinhos assim, que tem, né? Tem, que já tem os números quadradinhos lá, os números. Tem gente que distribui já tudo preenchido. É. Então, você tem que prestar atenção se esse que está distribuindo, que já está preenchido, é efetivamente o seu candidato. E tem gente que deve ter muito eleitor que pega, vou nesse aqui mesmo E vai, tudo e bem. manda bala. Você pode votar na legenda também, se você achar que deve. Isso eu acho que é uma coisa importante também a gente falar. Ah, eu não sei, eu gosto do partido tal, simpatizo com aquele partido, mas eu não escolhi ainda qual candidato que eu quero. Você pode votar na própria legenda. Então, você digita lá o número do partido, que já vai aparecer partido tal. Aí, se você, naquele momento, teclar o confirma, você vai estar fazendo o voto na legenda. E aí, depois que terminar a eleição, eles vão computar esses votos de legenda e vão ver qual que foi o mais votado desse partido. E aí ele vai ser... vamos dizer, Vai receber o voto. vai receber esse... Olha só. Na verdade, ele vai ser como se fosse escolhido pela legenda. Ah, tá. Legal. Entendeu? Aham. Por isso que acontece quando uma determinada legenda tem um número muito expressivo de votos e aquele próprio candidato especificamente não teve. Mas aí ele consegue consegue ser eleito por isso. Aham. Entendi. Mas o ideal é a pessoa conhecer realmente, né? Conhecer o candidato que ele efetivamente quer, até para depois poder cobrar. Porque isso é uma coisa que o brasileiro não faz, né? É. Vota, Até esquece, né? depois esquece e não vai atrás, não vai cobrar. E é importante, né? O trabalho de cada um deles é muito importante na nossa vida. Eu acho que isso é importante a gente saber quem que a gente quer para presidente, quem quer para deputado. Eu acho que influencia muito na nossa vida. A gente, às vezes, fica só preocupado com o vereador, que é o que está efetivamente mais próximo, né? Só que da justiça, a gente vê que a própria população nem vai na Câmara de Vereadores, não vai assistir às sessões. Esquece que as sessões são abertas, pode ir lá assistir. Então, apesar desse ano a gente estar com uma votação um pouco mais distante, que é um deputado estadual que vai trabalhar lá no Rio, mas ele é de extrema importância para as coisas da nossa cidade. Né? E eu, antes de vir para cá, eu fiquei pensando muito no serviço que a gente vai prestar com esse bate-papo para quem está assistindo, né? Porque, assim, como cobrar de alguém se você nem sabe o que a pessoa está fazendo, né? Exatamente. E aí era o ponto central dessa nossa conversa, que a gente estava conversando ao longo do tempo da gente entender para ver se ia dar certo mesmo a gente estar junto, né? Era isso, né? A gente diferenciar quais são as obrigações e atuações de cada cargo, né? Então eu já queria começar, eu acho que já vai responder muita pergunta. Né? A diferença entre deputado estadual e deputado federal, qual é? Entendi. Deputado estadual, como o próprio nome já diz, ele trabalha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Cada estado vai eleger o seu deputado estadual, um número específico de deputados estaduais. O que é a Assembleia, né, Legislativa? Eles fazem parte do Poder Legislativo. Só resumindo, basicamente, a gente não tem o objetivo de dar aula para ninguém, mas assim, o Brasil é uma república federativa onde dividida entre estados, né? Composto por estados. Cada estado elege os seus deputados estaduais, que são responsáveis por fazer as leis que são aplicadas dentro daquele estado. Os deputados federais, eles são eleitos também, só que eles vão trabalhar na esfera legislativa federal. Eles são responsáveis por elaborar as leis para o país inteiro. Uma dúvida que me pega muito, assim. Durante as campanhas, a gente escuta os candidatos dizendo o seguinte: vote em um candidato que é da sua cidade, porque ele vai trazer recursos para a sua cidade. Um deputado realmente consegue trabalhar dessa forma? Consegue. Ele pode propor emendas, ele pode
vamos dizer assim, fazer sugestões para poder vir as verbas aqui para a região. Legal. Então, é importante. Eu acho que a participação do candidato que seja da região pode trazer muito benefício também. Legal. Né? Legal. Era uma coisa que eu tinha bem dúvida, assim, de ser possível mesmo, né? Pô, mas deve ser uma... complicado, né? Assim, uma grande... vou dizer uma briga. Não é briga, né? Mas, assim, um trabalho grande para poder buscar. É um trabalho grande buscar e cheio de regras. Não é dizer que o deputado pode... eu quero porque quero. Não. Tem uma série de regras que a lei determina, né? Aí a importância também dos deputados federais, dos deputados estaduais, porque eles vão elaborar as leis para serem aplicadas pelos governantes, que é o presidente, o governador, no caso, o município dos prefeitos. Né? Você viu o tamanho da importância aí, então, né? De escolher bem, né? Quem você vai... Porque nós temos o poder executivo, que são o presidente, que é o poder executivo geral, né? Vamos dizer, que toma responsável por tomar conta da nação como um todo. Escolher os ministros de Estado, escolher os ministros do Supremo Tribunal Federal, isso é atribuição do presidente da República. Aí, os deputados federais, o que eles fazem? Eles fazem as leis que são aplicadas no país inteiro. E, além disso, eles têm função de fiscalizar os atos do presidente da República. Então, um trabalho muito importante. Os senadores também têm essa importância muito grande, porque eles fiscalizam o trabalho do executivo. Né? Uma coisa que eu acho que é interessante a gente mencionar também, esse ano nós vamos eleger um senador só. E por que é isso? O Senado ele é composto de 81 membros. Então, o senador é eleito para 8 anos. Então, quem a gente escolher agora, ele vai ficar no cargo por 8 anos. Caramba. Diferente do deputado federal e deputado estadual, que eles ficam 4. Né? Por que o senador fica 8? Foi uma escolha, né, da regra da Constituição, que é feita uma substituição do Senado de 1/3 ou de 2/3. Então, a gente vota, a cada 4 anos, a gente vota para senador. Às vezes, a gente vai escolher 2, substituir, 2/3, e às vezes 1. Entendeu? Aí Então, só por vai isso que a pessoa trocando pode aqui. falar, mas eu já votei no Senado da outra vez. Sim, votou para eleger os 2/3. Agora Legal. a gente está elegendo mais 1. Então, vai trocar só 1/3. Vão ficar 2/3, né, que já vão permanecer, e vão trocar, vai trocar 1/3. Pô, Então, por isso interessante. que esse ano a gente vai escolher um só. Um só. Na próxima vez, a gente vai escolher mais 2. Poxa, que interessante. Não. Legal mesmo. Isso é uma peculiaridade da votação para o Senado. Legal. Cada estado tem direito a 3. São uma representação que é o mesmo número de senadores para cada um dos estados. Diferente dos deputados federais, que aí eles são eleitos, tem um número específico de deputados federais para cada estado. Cada estado tem um número diferente, que leva em conta o número da população, o número de eleitores. Legal. Então, Entendi. por exemplo, o estado de São Paulo tem mais deputados no Congresso do que o estado do Rio de Janeiro, porque a população de São Paulo é muito maior do que a do Rio. Entendi. Como é a relação, então, né? Os deputados, eles criam as leis. Eles criaram as leis, criou a lei, beleza. Essa aqui é a minha proposta. Como é que ela anda? Ela precisa chegar em alguém que vai dizer, não, essa lei aqui é legal, vamos lá. Precisa. Começa na Comissão de Constituição e Justiça. Também é um trabalho gigantesco deles. Porque ele vai analisar se a lei é constitucional ou não é, quais são os impactos financeiros dessa determinada lei, todas as consequências que ela pode gerar. Se já não tem uma lei parecida com essa, Legal. né? Se a iniciativa é deles, se a iniciativa é do deputado ou não, porque pode ter lei que seja privativa do presidente. Entendeu? Ele não pode, eu estou entrando em... Porque é tudo uma regra de competências, né? Uma regra, a divisão de tarefas, vamos dizer assim, que é a Constituição Federal que determina. Mas, vamos lá, ele propôs uma determinada lei, passou pelas comissões, tem a Comissão de Constituição e Justiça, tem várias outras.
Passou, foi aprovado, ele vai para o plenário, para poder ser votado pelos outros deputados. Aham. Entendeu? Aí os outros deputados podem oferecer uma emenda ou não, pode sugerir alteração. Feito tudo isso, votou. Tem que ser aprovado por um número X lá de deputados para ela efetivamente começar a valer. Né? Vamos dizer, a lei está valendo. E aí o presidente, no caso dos deputados federais, o presidente vai sancionar a lei. Aham. Ou seja, ele vai dizer, não, concordo, está aqui, manda publicar, e a partir do momento da publicação a lei entra em vigor. E caso ele não concorde? Ele pode vetar Aham. essa lei. E aí ele veta, ele pode vetar um pedaço dela, pode vetar ela inteira. Tem que dizer os motivos pelos quais ele Legal. está vetando. E aí vetou. Ela volta para casa De onde ela de veio? onde ela veio, que pode eventualmente derrubar esse veto. Entendeu? Tudo é uma regra, porque senão o que ia acontecer? O presidente ia mandar em tudo do jeito Sim. que ele quisesse, né? E aí, no final, então, os deputados têm mais poder. Tem o poder. Por quê? Porque eles são representantes do povo. Então, o povo Aham. tem o direito de saber, e, ao final de contas, é o povo que está participando ali através dos seus representantes. Através do voto. Através do voto. Aí Nossa. a gente volta na importância do voto. Olha só, Entendeu? cara. Essa questão aí que fala que o presidente não pode ter um poder absoluto, que antigamente, lá no passado, era o absolutismo que reinava. Sim. Entendeu? Era o rei, falava, não, eu que sou o Estado, eu que mando, Uhum. e demonstrou a história a necessidade dessa criação, dessa regra, freios e contrapesos, que é Aham. porque ele tem um determinado poder, mas ele tem os limites dele também. Sim. Poxa, Ele isso... não pode fazer o que ele quiser. Aham. Então tá aí mais uma importância de você não anular seu voto, não votar em branco, porque aquela pessoa que vai lá representar tanto na Câmara dos Deputados federais ou estaduais, representa a gente. Né? Cara, não, e assim, né, quanta coisa é respondida aqui, né? A importância de escolher bem o seu deputado. Porque, assim, ele né, criou uma lei, essa lei vai ser votada, pô, passou, vai para o presidente. O presidente vetou. Caso ele não queira, voltou, aí os deputados vão, não, beleza, a gente quer mesmo assim. A Então, gente precisa. É. Porque, às vezes, o próprio presidente pode vetar por questões de momento, que ele acha que não vai ter dinheiro, ou questões políticas. Pode acontecer. e até E essa aí- coisa também da afinidade que o seu deputado, ou que todos os deputados ali, vão ter com o presidente também, que eu ouço muito assim, a coisa da governabilidade, né? Sim, Então, tem a ver com isso também, tem né? a ver com isso também. Caramba, Entendeu? caramba, é muito importante. Ele acaba sendo obrigado a fazer umas certas parcerias para poder efetivamente governar. Porque senão tudo que ele quiser fazer, o Congresso não deixa. Aham. Ou, aí entra num embate e a população que sofre. Caramba. Então é um trabalho bem complexo. Bem complexo. A política é interessante. A Aham. política é interessante. Tem gente que fala, eu não gosto de política, eu não quero me meter em política. Mas a política está no sangue de todo mundo. A política existe para a população conseguir ter coisas, assistência médica, educação, tudo isso depende da política. Uhum. Se você não tiver um bom governante, não tiver um bom deputado, não tiver um bom senador, como é que você vai ter os recursos, como é que você vai ter o interesse em beneficiar a população? Porque a gente tem que lembrar que eles estão lá por nossa causa. Eles estão lá para servir a população. É. Então, a gente tem que lembrar disso. Uhum. Qual é a relação do Senado nessa coisa toda que a gente falou aqui, né? Da lei chegar no presidente e tal? Então, o Senado ele pode até confundir um pouquinho com a questão dos deputados federais, os senadores, né? Porque eles também trabalham em Brasília e eles também podem propor as leis, fiscalizar os atos do presidente também. A gente vê a questão de fiscalização com as comissões parlamentares de inquérito. A gente teve uma recente, né, que foi a questão lá da saúde. Muita gente acompanhou a atuação dos senadores, as chamadas CPIs. Né? E basicamente é isso. Eles também trabalham, só que a composição do Senado
ela é de 3 senadores para cada estado. É um número fixo, diferente dos deputados, que é de acordo com a população. Pô, bem pensado isso. Eu gostei muito de saber dessas proporções, assim, bem legal. A relação entre os deputados estaduais e o governador é a mesma no sentido da criação de leis também? Também. Olha que Aí na esfera menor, vamos dizer assim, que na esfera estadual. Então, eles também fazem a mesma coisa, eles propõem as leis, fiscalizam os atos do governador, dos secretários. Porque, como a gente falou, o presidente escolhe os seus ministros de Estado. Quem é ministro da Saúde, ministro da Cultura, ministro de Educação, e etc. O governador faz a mesma coisa a nível estadual. Vai escolher seus secretários, não tem o nome de ministro, mas basicamente é a mesma coisa. São secretários estaduais, que têm que trabalhar para o Estado inteiro. E os deputados estaduais fazem essa fiscalização do trabalho e elaboram as leis que são aplicadas em cada estado. O governador também, no sentido de criar, fazer obras, eu vou fazer sei lá o quê, realmente tem esse poder também de construtor, sei lá, benfeitor da sociedade. Tem, porque ele precisa olhar para a sua população. Então, ele vai definir as regras do governo dele, como é que vai ser a questão habitacional, como é que vai ser a questão de saúde, entendeu? Isso tudo depende também do governador. Porque nós temos, por exemplo, hospitais que são estaduais. Então, vem verba do Estado. Não é todo hospital é do município. Não, existem hospitais que são do Estado, custeados com verbas estaduais. Então, ele precisa olhar para a população dele e ver o que a população precisa e quais são as diretrizes daquele governo. E nesses processos todos que a gente está tendo principalmente aqui no nosso estado, né? Sei lá, nos últimos tempos aí quantos governadores a gente perdeu, né? Como é que funciona isso assim? Opa, tem alguma coisa errada aqui. Vamos investigar. Vamos votar depois então quem vai sair. Toda essa parte de investigação e votação, tudo isso são os deputados que tomam conta? Não, no caso de crimes, existe o Ministério Público, né? Então, o Ministério Público faz a investigação, pode fazer, é a função do Ministério Público investigar, leva para o Poder Judiciário, onde o processo tem um andamento, respeitado todo o direito de defesa e tal. E aí, no final, se houver uma condenação, aí pode haver o afastamento. E existe também o controle político. Né? No caso de uma comissão parlamentar de inquérito, também pode ser feita na Câmara, na Assembleia Legislativa. Eu imaginava que foi como aquele da Dilma, né? Que ela passou pelo impeachment. Eu imaginava que, fora a parte criminal, ainda tinha que existir essa coisa da votação ali, né? Dos deputados. Não, isso aí é crime, sim. Vamos botar para fora. Ainda, mesmo não sendo um crime desses que os últimos governadores nossos aqui costumavam cometer, né? Que precisa de Ministério Público, enfim. Esses de responsabilidade, né? Aqui, os nossos deputados podem e devem atuar, caso, né, aconteça isso, como foram aqueles os federais na história da Dilma. Podem e devem. É função porque, deles. Por exemplo, uma coisa que pode não ser um crime a ser investigado, a ser de Ministério Público, Justiça e tal. Ele não aplicou determinada verba mínima obrigatória na saúde. Entendeu? Aí ele pode ser responsabilizado por isso e até afastado do governo, porque ele não fez, vamos dizer, ele não trabalhou direito. Entendi. Entendeu? Então ele tem que trabalhar direito, tem que trabalhar dentro daquelas regras constitucionais que ele tem que fazer. E se não fez, é obrigação do deputado fiscalizar e cobrar e até afastar, se for o caso.
Poxa, cada vez mais ficando claro aqui, né? A importância de a gente estudar muito bem quem que a gente vai escolher. Sem dúvida. E isso também na esfera municipal. Porque tudo que a gente está falando lá da esfera estadual e federal, a gente traz para a esfera municipal. Entendeu? A responsabilidade dos vereadores, fiscalizar o trabalho do prefeito, que também tem a obrigação de política pública, né? De gerir a sua cidade, de acordo com o que acha que é melhor para a população. Uma coisa acaba dependendo da outra. E eu acabo pensando também no que a gente, de fato, deve prestar atenção no que é dito, por exemplo, nas propagandas, né? Porque a gente lembra... Eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer não sei o quê. E aí também a necessidade de entender que, tipo, peraí, será que o cargo desse cara... Dá para ele fazer isso que ele está prometendo? Caramba, assim... Às vezes ele pode prometer uma coisa, não, eu vou abaixar imposto de não sei o quê. E aí é um imposto que não é competência do Estado, é competência da União. Então ele não pode fazer nada. Olha só, cara. É só promessa de campanha, efetivamente, né? Na Caverna Pod de hoje vai fazer você votar direito, cara. Que legal. Mas é importante, ainda tem uma semana, né? Aham. A gente vai agora no domingo abrir as eleições. A gente vai ter eleições em 2 turnos, porque ela pode ser agora. Ela vai ser agora, no domingo, dia 3? Acho que é 2. Domingo, dia 2. E vamos votar, então, para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador. Bastante coisa. Bastante coisa. Você pode... E o que pode ser levado a segundo turno é a votação para presidente e para governador. Os outros são decididos em primeiro turno. Em turno único, né? Os outros serão decididos agora, definidos no domingo. Legal, isso que eu lembro de na vez que a gente teve que decidir 2, de eu pensar, será que vai ter segundo turno também para senador? Então, entendi. E aí pode ficar a pergunta, mas quando que tem, quando não tem o segundo turno? Né? Se for a maioria dos votos. 50% mais 1, ou seja, ele já teve a maioria dos votos válidos, aí entra aquela questão do voto nulo, né? O voto nulo não conta, né? Se ele teve a maioria, aí o voto branco conta, para a questão de número de votos. Então, vamos dizer, nós temos 1 milhão de eleitores. Se aquele determinado candidato, presidente, governador, deputado não, presidente ou governador, se ele teve 500.001, ele teve a maioria dos votos válidos. Então, aí não vai ter segundo turno. Entendi. Tá? Entendi. Agora, se um ficou com 45, o outro ficou com 35, aí obrigatoriamente vai ter um segundo turno. Não, e aí eu fico... E aí a gente volta com todo o trabalho novamente. Nossa Senhora, mas porque terminou a votação no domingo, a gente recolhe as urnas, leva de volta para o polo eleitoral. Vai ter segundo turno. O trabalho é todo de novo, todo dobrado. Vai ter que fazer aquela carga de urna novamente com os candidatos que vão ser votados no segundo turno. Depois distribuição, mesários, é todo o trabalho novamente. Aqui para Resende, quando a gente tem a eleição para prefeito, a gente tem segundo turno também? Não. O prefeito é um turno só. Só Seja igual prefeito, São vereador, Paulo não. também. É um turno só. Às vezes, quando vai depender do número de eleitores. São cidades com muitos eleitores. Aí tem que ter o segundo Aí tem turno. que ter. Aí eu fico pensando aqui, né? Eu na minha ignorância aqui, lógico, aprendendo muito aqui hoje. Poxa, então por que ter... Por que não ter só o voto nulo? Né? Porque se o branco... O cara é como se a pessoa se abstivesse? Ou se abstivesse? Falei certo? Mas o branco ainda tem função na eleição, certo? No caso do... ao meu ver, tira o branco. Tipo, o cara vota só nulo mesmo. É uma abstenção muito... Não sei se eu posso falar isso, irresponsável. Porque o cara, tipo, ele decide que não sei o que eu vou votar no branco, mas o branco ainda vai ter uma função. O branco vai ter uma função.
Isso tem muito voto branco? Não é expressivo. Aham. A quantidade não é expressiva. Ah, então tá Porque bom. a orientação sempre é escolher, sempre votar num candidato efetivo, né? Uhum. E não deixar outro escolher por você. É. Ou o seu voto não ter direção. Não ter direção mesmo. Não consigo achar outro termo, assim, porque... Pô, que coisa, né? Assim, É importante. dá É esse importante estudar, participar, porque às vezes a pessoa fala, não gosto de política, não quero saber de política, mas a política interfere no nosso dia a dia. Uhum. Então, a gente tem que participar. Então, pra gente meio que se encaminhar pro final, primeiro eu sempre pergunto se tem alguma coisa que é importante que a gente não falou. E aí depois também queria que a gente fizesse um panorama, assim, uma cartilha pro dia da votação. O que você tem que levar, o que você não pode levar, e é isso. Tá. Não, eu acho que a gente falou, basicamente, é importante o eleitor saber o número de seus candidatos, até para não atrasar a eleição, né? Porque senão vai ficar aquela fila lá, ninguém sabe, já vai ser uma eleição mais demorada por causa da quantidade de candidatos. E basicamente é isso mesmo. Uhum. Tem o aplicativo, que é O legal. aplicativo é o e-título, E-título. é importante baixar esse aplicativo. Aí lá você vai ter a sua vida eleitoral ali dentro. Então você vai poder pegar o número, né, e o local onde você vai votar, levar os nomes e números dos candidatos por escrito, para facilitar, porque você não vai poder entrar com o celular dentro da urna, né, lá dentro do local onde fica a urna. Deve deixar com o mesário. E evitar qualquer tipo de embaraçamento das eleições. Vamos deixar a eleição correr direitinho, não vamos causar tumulto na eleição, porque isso, inclusive, é crime eleitoral. Causar tumulto ali na zona eleitoral, impedir qualquer tipo de exercício de voto dos outros candidatos, dos outros eleitores. Então, isso é um crime eleitoral que vai ser fiscalizado. Boca de urna, não pode fazer boca de urna de jeito nenhum no dia da eleição, é crime eleitoral também. A pessoa pode ser presa em flagrante. Caramba. Se ela estiver distribuindo santinho, pedindo voto para alguém. Então você isso ela pode não ser preso fazer. durante as eleições? Pode. Tinha um boato aí. Não, ninguém pode ser preso. Pode ser. Principalmente por crime eleitoral. Aham. Te contar que eu cresci em frente ao Salesiano. E ali tem pessoas que votam no Pedro Braille e pessoas que votam no Salesiano. E sempre foi meu aniversário. Faço aniversário 3 de outubro, né? Pô, tá chegando aí, presente pra mim. E eu me lembro que um dia, no sábado foi meu aniversário, dia 4 era a eleição. Cara, era tarde. Eu tava na janela de casa, o tanto de carro que passava jogando santinho. Fá! De madrugada. Aí a gente na janela, ô, porcão! Gritando assim. Pô, o pessoal... sujando a É o rua. conhecido voo da madrugada. Voo da madrugada, Voo da madrugada. aí. Caramba. Isso aí é uma coisa que a gente fica atento, recolhe material, porque o próprio candidato fica sujeito a uma punição por causa disso. E eu lembro que dessa época que eu te contei para a última eleição, isso diminuiu muito E mesmo. cá entre nós, quem vai votar em alguém que está jogado ali no chão? Não vai, isso aí não adianta. Não surte efeito mais no eleitor. Não surte efeito. O cara tá andando na rua. Eu não sei. Vou nesse aqui que está cheio aqui no chão. Isso aí não surte mais efeito. Não surte, né? Não faz a diferença no universo de eleitores. O voo da madrugada é crime? É crime. Se pegar Porque de ele não madrugada. pode, inclusive ele responde, existe processo com relação a isso. Ele pode ser punido com multa e tudo, o candidato, né? E o eleitor que faz isso, se for pego, ele vai ser preso em flagrante. Caramba. Entendeu? Porque ele está fazendo uma distribuição indevida daquela propaganda eleitoral no dia que não pode. Eu fico imaginando o tanto de coisa que é, sei lá, vamos dizer, óbvia, assim, né, que as pessoas fazem e que, sei lá, pode ser um crime. Pois é. Além de sujar, e não faz efeito nenhum. Né? Na cabeça do eleitor, eu acho que isso não faz nenhum tipo de efeito. Esse crime como é que é? De distribuir o santinho. Boca de urna. Boca de chamada urna. boca de urna. Quanto? Dá bastante tempo de cadeia?
Ah, dá. Dá Uns dias aí. Meses, vai ficar meses. Uns dias que Não somados vale a viram pena, meses. confesso que não vale a pena. Pô, tá maluco. Vai ter que gastar com advogado, vai ficar enrolado, vai ficar com o nome sujo, Nossa. né? E não vai poder se Depois, candidatar. não vai poder se candidatar, não vai poder exercer cargo público, porque ele vai ter uma condenação. Caramba. Então, é uma série de problemas que o eleitor, às vezes, recebe alguma promessa de algum candidato e acha que isso vai surtir um efeito positivo e só ele vai ser o prejudicado, né? Uhum. Caramba. Se alguém pedir para fazer isso, não aceite. Não aceite que você vai ter problema. É. Pô, sério, aqui, eu acho que um dos episódios mais importantes que você tá aprendendo uma forma de não ser preso. É. Fica de boa, não precisa fazer boca de urna, cara. Ainda dá tempo de você defender um seu candidato na internet. Sem dúvida, isso é permitido. Uhum. Permitido. Só no dia da eleição que você precisa segurar a sua onda. Exatamente, na eleição não dá. É. Não dá para você ir lá votar, ficar lá nas redondezas da zona eleitoral. Não, vota em tal fulano, vota em ciclano, não sei o quê. Isso não pode fazer. Caramba. Vai, exerce o seu direito, né, a sua cidadania, vota e vai embora para casa. É. E Vai ainda aproveitar o seu domingo. poxa, né? Fazer um churrasquinho em casa. É. E ainda mais que eu pensei aqui, né? Como que um cara que tá fazendo boca de urna é preso? Não tem, eu acho que não tem nenhum outro jeito que não seja em flagrante. Sim, E aí flagrante é pior, não é? é flagrante, pior. Eita, mais um motivo aí, cara, pra você não fazer. E todos os locais de votação têm policiais, né? Então, tem policiais. E o pessoal dos outros partidos também denunciam. Olha Isso, só. há uma denúncia, a gente tem uma denúncia lá na zona eleitoral. Uhum. Fica todo mundo meio que de plantão, porque isso aí é uma coisa que atrapalha o exercício da cidadania. Uhum. Porque você está influenciando, né, no direito de voto, no direito de escolha do cidadão. Então, por isso que é proibido. As pessoas ainda são presas por boca de urna? Sim, são presos por boca de urna. Caramba. A última... E é considerado um crime federal, é pela Polícia Federal, o inquérito policial vai na Polícia Federal, porque é julgado pela Justiça Federal Eleitoral, né? Os juízes, quando estão trabalhando na Justiça Eleitoral, eles são considerados como juízes federais. Uhum. Então, não vale a pena. Resumindo, não vale a pena. É quase igual você tá andando no mato, dá de cara com a cobra, não mata a cobra. Porque senão você vai ser preso legal mesmo também. E lembrando que isso não vai surtir o efeito no final da eleição. Uhum. Então, você pode ter um problema muito sério na tua vida para nada. Pra nada. Caramba, cara, você é demais mesmo. E me impressiona pessoas ainda se sujeitarem a isso e correrem esse grande risco né? aí. Né? Um risco muito grande. Grande risco. Tem mais algum outro risco que a pessoa corre de talvez ser presa durante a eleição, assim, fora a boca de urna? Não, causar embaraçamento ao exercício do voto, à eleição. Então, Entendi. por exemplo, ele vai lá e está dizendo que a urna está com defeito, que a urna não funciona, que não sei o quê, e está atrapalhando a votação, entendeu? O mesário, o presidente da sessão, ele tem os poderes de tomar conta daquele local, porque o que é o normal? A pessoa vai lá, apresenta o título, vota e vai embora. Sim. E aí tem a fila Rápido. normal, cada sessão eleitoral tem um número X de eleitores. Se a pessoa ficar atrapalhando, ela pode ser presa em flagrante. Acontece? Pode acontecer. Pode acontecer, sim. Caramba, meu Mas Deus. eu não acredito que aqui em Resende isso aconteça, não. Apesar dos ânimos, a gente nota que estão um pouco exaltados. Eu acho que a gente tem que decidir na urna mesmo. Confiar na urna eletrônica, fazer o exercício efetivo do seu voto. E depois das eleições, vamos cobrar aqueles que a gente colocou lá para exercer os cargos tão importantes, né? Legal. Cara, não tem jeito, né? É um assunto que... Você vê, a gente quase encerrando, a gente começou a falar do boca de urna aqui, se bobear a gente vai até amanhã. Pois é. Mas, pô, você imagina, Marvin é um juiz,
do TRE, na semana da eleição, tá aqui batendo papo com a gente. Vamos prazer. encerrar que o homem tem, É um tem esse prazer. compromisso. Legal, cara. Muito legal. Um grande prazer aí ter sido convidado Poxa. para participar desse teu programa. Legal. Eu acho que o mais legal de tudo é a gente poder esclarecer tanta coisa, né, para pessoas que estão prestes a exercer o seu maior direito aí de cidadania, né? É isso aí que é importante. Quer deixar um recado bonito para quem vai votar daqui a alguns dias aí? Não, eu acho que é isso. Pesquisa, ainda tem tempo, tem uma semana, né, para as eleições. Vamos pesquisar, vamos ver o que cada candidato está efetivamente propondo. Verificar aqueles que já exerceram cargos públicos, como é que foi, né? Como é que foi o trabalho de cada um deles. E, enfim, lembrar realmente, anotar o nome e número do seu candidato, para não chegar lá na hora e você esquecer. Poxa, eu queria ter votado naquele candidato, mas eu não lembrava o meu número, acabei votando em branco, acabei anulando o meu voto. Uhum. Então, aí você pode se arrepender, porque a próxima chance vai ser só daqui a 4 anos. Uhum. Hoje em dia a gente não precisa nem se preocupar em pesquisar se o cara tem a ficha limpa. Não, Isso aí já tudo feito pelo... isso tudo é feito. Porque se ele não for um candidato ficha limpa, ele não vai poder ser candidato. Uhum. Então é isso. Esse trabalho você não vai ter. Faça tudo aqui que o Marvin disse para você, que teremos mais chances de um Brasil melhor. Sem dúvida. É a nossa oportunidade. É o que a gente pode fazer por nós mesmos e para os nossos filhos. Olha que legal. É isso aí. Isso aí. Marvin, Bom, muito obrigado. eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Isso foi o Na Caverna Pod. Espero que você tenha aprendido muito e vote consciente, estude e não faça boca de urna. É isso aí. Tchau.